muito obrigado pela tua presença hoje aqui. Obrigado você também que está assistindo a gente aí pela internet, em casa, acompanhando esse tempo precioso. Já é segunda-feira, dia de adorarmos o Senhor aqui no Ministério de Atletas. Lembrando que é um ministério que é formado por pessoas que amam o esporte, mas que amam fazer o nome do Senhor conhecido através do esporte. Não é um ministério voltado para quem treina, mas sim, se você quer servir através dos seus dons e talentos, que você se sinta à vontade nessa casa e possa buscar mais ao Senhor. Para a gente poder começar aqui, vamos orar juntinho? Senhor Deus, obrigado pelos meus amigos aqui nessa noite, ó Pai. Obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado pelos meus amigos que estão em casa assistindo também nessa segunda-feira, ó Pai. Que a Tua presença se derrame sobre a vida de cada um agora, ó Pai. Que eles se tornem cheios do Teu Espírito Santo. E através dessa palavra que o Senhor falou ao meu coração durante esses dias, ó Pai, possamos aprender mais de Ti, Senhor. O que eu te peço, como sempre eu falo, Senhor, se alguém chegou aqui com o coração apertado, ou está ouvindo essa oração agora, Senhor, e está com o coração angustiado, que a Tua presença vá até essa pessoa nesse instante, que a Tua paz, que excede todo entendimento, restaure a alegria no coração dela, o fôlego de vida, a vontade de viver e a esperança, ó Pai, em estar na Tua presença. Mas se alguém também veio para cá, Senhor, está ouvindo essa palavra cheio de alegria, que essa alegria que vem de Ti transborde ao coração de outras pessoas, ó Pai. Essa é a Tua oração, ó Pai. Renova o nosso fôlego de vida aqui, Senhor. Teu santo e precioso nome. Amém, amém e amém. Amém. Essa semana, o pastor Cantec não está aqui hoje com a gente, mas ele brincou comigo uma vez assim de coisas que nunca tinham nos acontecido, né? Ele falou, você vai chegando numa idade, acontece uma coisa, você fala, isso nunca tinha me acontecido. Eu nunca tinha feito uma ressonância, né? Nunca tinha entrado dentro daquele negócio lá, né? E minha esposa já tinha feito várias vezes, no período que ela ficou doente. E eu falava assim, puxa, deve ser meio claustrofóbico, mas, né? É entrar e sair, né? E eu fui, marcaram 1h da manhã para mim fazer o exame. Nem sabia que marcava o exame esse horário. E aí eu cheguei lá todo feliz, né? Ali, puxa, fazer o exame, nunca tinha feito a ressonância. E deve ser um negócio bom, vou ver como é que eu estou por dentro. Que tem dúvida, já dá certo. Que está errado, a gente já conserta. Até que a mulher falou assim, olha, é 45 minutos. Só essa palavrinha. A cabeça fez assim, como assim 45? Eu fiz um outro negócio, ele que levava 5, como que é 45? E lá fui eu para dentro da máquina. Entrei e fiquei tudo preso, né? Naquele tubo que vai, quem já fez, né? Não desejo para ninguém. Mas eu falei assim, quem não tem trauma fica depois que faz, né? Mas assim, estava ali caminhando. E ela me deu uma bolinha na mão, ela falou assim, se o senhor sentiu alguma coisa, o senhor aperta a bolinha, né? E era um cabinho ali, entrei, fui para dentro da máquina. E faz uns barulhos estranhos naquilo. Quem já fez? Deixa eu só perguntar aqui. Nossa, muita gente. Então, gente, isso nunca tinha me acontecido, tá? Perdão se é algo, né, tranquilo para alguns. E eu entrei e eu tenho um problema. Se você me falar que algo leva 30 minutos, eu tento ficar contando os 30 minutos. É paranoia, é coisa de louco. Mas eu fico. Se você falar que leva 15, eu fico tentando contar os 15. E ela falou 45. E eu chutava já uns 15. E não parava de fazer um barulho em volta. E começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, cara, eu tô mal mesmo, cara. Quem entra nessa máquina aqui é porque tá morrendo, né, cara? Olha o jeito que esse negócio faz, o jeito que esse negócio lê. E minha cabeça começou a pensar. E lembra que eu brinco com vocês que sempre tem duas vozinhas, uma do bem e uma do mal? Que quem é mais antigo lembra o desenho do Pateta, o Patetinha azul e o vermelho. E o Patetinha vermelho falou, aperta a bolinha. Sai daí, rapaz. E eu falei, não, tá louco. E fiquei. E daqui a pouco falou de novo, sai daí, cara, você tá louco. E aquele negócio começou a fechar, gente. E foi ficando apertado, até o momento que eu apertei a bolinha. E a mulher me tirou da gaveta lá, né, igual um pão de forma, assim, saí do outro lado. E ela falou, o que aconteceu? Falei, olha, eu sei que tem muito ar lá dentro, mas eu não estava conseguindo respirar direito. Ela falou, vou chamar a tua esposa. Eu falei, meu Deus, vou passar vergonha. Agora a nível familiar, né? E ela veio, entrou comigo, eu falei, olha, só que minha esposa já fez isso aqui, ela tem um certo trauma. Se ela não quiser, não precisa.
E ela entrou e ficou ali na minha perna, mexendo. E eu falei, estragou o exame? A mulher falou, não, era 3 partes. Você fez o primeiro terço, agora o restante para frente. E ali eu entrei, catei a bolinha, larguei a bolinha e falei, o resto da meia hora eu aguento. E foi tranquilo. E sabe, como a gente se sente vulnerável, né? Como que pode? Eu já fiz exames de faixa, meu exame de faixa preta era 50 lutas. E eu estava feliz. E durou um dia inteiro. E eu estava ali para 40 minutos. E aquele negócio foi ficando apertado, né? Eu sou grande também, mas não dá como desculpa. E foi faltando ar. E eu falei, mas eu tenho que estar aqui. E a gente vai deixando essa vulnerabilidade quebrando o nosso coração, não é verdade? E vai afastando a gente dos nossos propósitos. E a gente começa a se encostar. Porque na minha cabeça eu falei assim, eu estou morrendo. Eu vou morrer, já estou no formato do caixão. Que besteira, não está acontecendo nada. Mas eu fiquei, cara, se eu estou aqui fazendo esse exame que está complicado. Uma coisa pior vai acontecer. E a cabeça da gente vai potencializando. E sabe o que a gente faz? A gente se fecha, né? E a gente não consegue nem tomar decisões. Olha uma coisa interessante, eu gosto muito desse texto. E ele fala pra gente de uma parábola que eu gosto demais. Está em Lucas 10. Abre a sua Bíblia lá comigo ou acompanha aqui no telão. A versão que eu tenho aqui é NVI. Pode ser que a versão que você tem aí lendo fale palavrinhas um pouco diferentes, mas conta exatamente a mesma história que aqui, tá? Jesus vai contar uma parábola aqui pra gente. Ele vai dizer que em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando ele quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado também. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Você conhece essa história aqui? Eu tive o privilégio, né, de fazer ali, ir ali de Jerusalém até Jericó, pegar aquela estrada. Esse lugar aqui ele não existe de forma histórica, né, é uma parábola. Mas eles fizeram um lugar no meio desse caminho. Quando você vai descendo de Jerusalém para Jericó na estrada, está atravessando um deserto. E é como uma lembrança dessa parábola. Ali funciona uma escola que ensina a fazer mosaico, que é uma tradição judaica, onde você conta as suas histórias de vida de um povo através de desenhos montados. E eu parei naquele lugar, pude ministrar essa palavra sobre esse texto naquele lugar, mas eu voltei de lá muito pensativo. Porque eu lembro de ter ouvido já essa história várias vezes, e é a história do bom samaritano. Era o improvável, era aquele que não tinha o porquê ajudar, e ele para fazer o bem. Muita gente olha para essa história e fala, puxa, eu preciso fazer o bem sem olhar a quem, essa é a minha missão. Já vi pessoas pregando sobre esse texto e falando sobre o sacerdote, aquele que teria a responsabilidade de fazer algo, pelo menos orar ali, né? Deus, leve embora, né? Alguma coisa assim, mas nada, ele passa de um lado. A história conta de um levita, que também eram os homens na época responsáveis em todo o cuidado com o templo, todas as coisas. Hoje em dia, quando fala levita, o pessoal fala o pessoal que toca, né? Na verdade, o levita eram os caras que limpavam tudo, arrumavam tudo, carregavam tudo, faziam as coisas. E ali nessa passagem também, a parábola conta que o levita pega um outro caminho. E a história conta daquele homem que estava fazendo esse trajeto e foi assaltado. E ali perde as suas coisas, até as suas roupas e tudo que tinha, e praticamente morto para um homem para ajudar. Até aí já dá para tirar tanta coisa, né? Já tem histórias e aplicações de vida de uma forma sensacional. Nessa noite eu não quero encontrar algo novo nesse texto. Não quero dizer que eu vi algo que ninguém viu. Na realidade isso aqui está o tempo todo contando. Mas aqui conta sobre a hospedaria. Aqui fala para onde aquele homem foi levado. Ali diz onde o samaritano pega, o trata
e leva até aquele lugar. E sabe, Deus teve que ver o que era a analogia daquele lugar, entender a importância de, no meio daquele deserto, daquele lugar, o quanto aquele lugar era precioso e o quanto aquele lugar era eficiente. E a gente começa a olhar para esse texto e perceber quantas vezes na nossa vida a gente estava vulnerável. Quantas vezes a gente estava caído na beira da estrada. Quantas vezes a gente se sentiu roubado emocionalmente ou dentro das coisas que vivemos. Quantas vezes a gente esperava de algumas pessoas que cuidassem, que fizessem algo e passaram pelo lado. Quantas vezes olhamos para esse texto e nos colocamos na posição daquele que foi roubado, nos colocamos na posição de bom samaritano muitas vezes, dizendo, eu sou o cara, né? Esses dias eu atendi um rapaz e ele falou para mim assim, se você procurar quem é minha família, aí você vai ver quanta coisa a gente já fez. Essa igreja aqui tem muita história da minha família, acho fantástico, mas eu não acho que isso é o que nos move em direção ao céu, né? Quando a gente começa a basear a nossa vida, o que os nossos parentes fizeram, eu acho que a gente está se encostando. Quando a gente está doente, a gente fica todo doizento, né? Deus está dando uma paciência para minha esposa que, meu Deus do céu, né? Porque realmente dói muita coisa e eu estou vivendo um momento de saúde que eu estou me recuperando. Mas eu imagino quantas vezes a gente se põe na posição daquele homem que foi ali extremamente roubado, espancado, e alguém para nos resgatar. E a gente segue com aquele resgate e fala, cara, isso é bom, né? É bom ser cuidado? É bom ser cuidado. É gostoso ser cuidado? É gostoso. Pastor, é gostoso ser cuidado? É gostoso, não é? É bom, quando a tua esposa cuida de você, não é? Por mais que seja algum agrado, alguma coisa, eu me sinto feliz. Eu casei com a minha esposa para cuidar dela. Eu tenho isso no meu coração. Quando eu me casei, eu falei, ela é bonita, eu amo ela, nós conhecemos desde criança, mas eu me casei para cuidar dela. Mas diz que o excesso do cuidado gera um mimo. Diz que quando a gente excede na forma de cuidar, gera uma coisa chamada mimo, e diz que isso é muito perigoso. Diz que gera ingratidão, gera muita coisa no coração e fere a gente. Aqui nessa história, conta a história de um homem que ele não foi mimado, ele foi cuidado. Ele estava totalmente arrebentado. Ele não tinha condição de sair dali, se permanecesse ali, com certeza ele morreria. Olha só uma coisa interessante. A gente vê o papel desse samaritano. Deus mandou alguém para tirar aquele homem de lá. Deus mandou alguém para curar a gente. Deus mandou alguém para sarar os nossos pecados. Quando eu olho para essa história do bom samaritano, eu começo a parar e pensar nisso. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu paro para perceber que sou eu que estou jogado na beira da estrada e o Senhor Jesus Cristo veio até nós e Ele nos pega e nos leva até a hospedaria. Nos leva até o lugar para ser cuidado. É assim que Ele faz. Olha uma coisa interessante. Quem te trouxe até a igreja? Se você está meio revoltado, você vai falar, minhas pernas, meu carro, já ouvi isso uma vez. Né? Eu olhei para o cara e falei, você tem razão, não fiquei bravo. Mas você olha que Deus sempre coloca alguém no teu caminho. Deus sempre move. No teu momento de dor, de revolta, sempre Deus usa alguém. Sempre move alguém. Mas olha uma coisa interessante, se a gente olhar de uma forma muito mais abrangente, lendo a palavra, a gente percebe que as nossas dores específicas, ou de saúde, alguma coisa, Deus já usa pessoas. Mas o homem tinha uma dor muito maior. O ser humano tinha uma ferida muito, muito mais profunda, chamada o pecado, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos jogados na beira da estrada, surrados pelo mal, roubados pelo mal, feridos pelo mal. E aquilo que era o provável passa e não faz diferença nenhuma. Mas aquilo que era improvável, que não era aquilo que os homens esperavam, não era a forma de Deus que eles queriam, não era o resplendor, a grandeza, mas Jesus passa e nos tira dali e assim cuida de nós. Quando eu olho para esse texto e vejo o papel de Jesus como esse samaritano, restaurando a nossa vida,
O símbolo samaritano é o símbolo de Jesus. É ele que faz que ninguém mais quis fazer. Para a troca, para a cura, ele carrega. O versículo 34 fala: aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Olha uma coisa interessante. Naquela época, por mais que tinha muitas formas de tratar algumas coisas, a melhor forma que você tratava uma ferida era, primeiramente, a asepsia dela. E eles usavam o quê? O vinho. Não havia o processo do álcool que põe no carro, o álcool em gel, não tinha nada disso. Então eles jogavam vinho onde estava machucado para que tirasse aquilo que estava infectando o lugar. A segunda coisa que a gente olha nesse texto, ele faz o quê? Ele derrama do óleo. E o óleo fazia o quê? Ele suavizava, ele protegia, ou seja, você tirava as bactérias, as sujeiras, limpava, é um processo doloroso, e aí ele passa o óleo em cima para que aquilo fosse curado. Olha só que interessante, assim Cristo é com nós. Ele nos limpa com a verdade e nos consola com o Espírito Santo. O versículo 34 fala: ele levou para a hospedaria e cuidou dele. Jesus nos encontra caído na beira da estrada e nos leva até uma hospedaria. E aonde é essa hospedaria? Essa hospedaria é a igreja. A gente olha para algo chamado templo. E por sinal, eu cheguei aqui muitos anos atrás e vi uma parte desse templo sendo construída, que o homem já estava construído há um bom tempo. Isso é o templo, lindo, maravilhoso. Existem lugares, templos diferentes, lugares que é uma portinha. Tem lugares, não deu para mim passar o vídeo aqui que eu já fui, que você encosta o barco numa escadinha de madeira, desce e ali é o lugar da igreja. Que pessoas levam 7, 8 horas para chegar até ali. Mas ali no templo é onde se reúne a igreja. Hoje em dia a gente usa uma expressão: vamos até a igreja. A igreja são as pessoas, somos quem está à nossa volta. E a gente, por mais que a gente entenda isso, a nossa analogia igreja-templo sempre é muito forte. Mas por quê? Porque o templo é um referencial. Você passa na frente de um posto de gasolina, está lá uma marca específica, né? Algumas dizem que tem todas as coisas nesse lugar, outras cada um tem o seu símbolo. Por que você entende que ali é um lugar de abastecer o carro? Porque ali é um posto de gasolina. Você está andando na rua, aquele cheiro de pão gostoso vindo, quem que é? Ou é tua avó fazendo, alguém que manja muito, ou é uma padaria. As coisas criam referenciais. E eu falo para você, muitas vezes passamos na frente de lugares e percebemos que ali é um templo. Sabemos que ali se reúne uma igreja. Essa reunião das pessoas, esse organizar essa comunhão é como a gente está fazendo aqui. O samaritano pega aquele homem ferido e leva ele até uma hospedaria. O Senhor hoje em dia, o Senhor Jesus, tem pegado pessoas pela mão e traz até a igreja. Para quê? Para que elas sejam cuidadas. Só que acontece uma coisa interessante, né? A gente vê que a hospedaria é a igreja que cuida até quando? Porque eu ouvi uma analogia há muitos anos, estou muito tempo na igreja caminhando. As pessoas dizem: a igreja é um grande hospital, onde estamos aqui para tratar as feridas. E sabe o que eu percebi? Faz umas 3 semanas que eu estou indo muito no hospital, fazer exame, fazer as coisas, estou vivendo isso numa... E para que você vai no hospital? Para ser curado. Você faz o exame e faz o quê? Você vai para casa. Você é curado e você faz o quê? Você retoma o seu caminho. Você sara e faz o quê? Você volta a trabalhar. Você é restaurado, então você volta a restaurar. A gente está vivendo um tempo que o templo se tornou o lugar de se encostar. E assim muitas pessoas têm se encostado. E tratar as feridas e ser curado não é mais a palavra-chave da igreja. A gente começa a olhar e perceber que é o lugar onde você quer ser cuidado, aplaudido, homenageado. Você quer ver sua placa, sua foto na entrada da igreja. Mas sabe, não é isso que o Senhor Jesus nos ensina. A igreja é uma grande hospedaria, onde Jesus nos pega pela mão, nos coloca sobre o lombo do animal, na ilustração como texto, e nos coloca lá dentro. E muitas vezes Deus me usou como animal para trazer gente para dentro. Mas eu lembro da vez que Ele me colocou e Ele me trouxe. Existe uma forma gostosa de viver. Aquele homem foi até a hospedaria. Aí ele foi tratado das suas feridas. Vou fazer o quê? Hospedaria é bom, não é? Gostoso. Você cuidado. Você afagado.
Vai ter uma plaquinha com meu nome na cama. Vai vir a enfermeira falar comigo. Puxa, pastor, você está fazendo uma analogia com o hospital, uma analogia? O que eu estou dizendo para você é que se a gente olhar a igreja como um grande hospital, a gente vai querer ficar na UTI o resto da vida. E de vez em quando você vai sentir saudade do mundo e você vai querer sair, pecar, se arrebentar de novo e voltar para dentro da igreja. Porque a igreja tem que fazer o quê? É o hospital, a porta tem que estar aberta. Eu olho e vejo, a igreja é um lugar de portas abertas. Fazemos eventos nessa igreja, encontros, reuniões. Todo mundo que vem encontra a porta aberta. Às vezes, algumas pessoas permanecem um tempo aqui dentro. Já sararam, já foram curadas. Mas querem continuar dodói. Querem continuar feridas. E aí falam, puxa, me deram alta. Então eu tenho uma outra doença agora. Agora eu tenho um outro problema. Agora eu tenho uma outra crise. E começa a criar confusão. Começa a arrumar problema. Começa a tomar tempo de quem precisava ter tempo para fazer as coisas. Isso eu não estou falando, tá? Em particular sobre o nosso cuidado sobre as coisas. Isso eu estou dizendo sobre quando nós fomos até a hospedaria. Você se deixou ser curado? Você deixou o Senhor tocar em você? Você deixou Ele tratar suas feridas? Derramou vinho, derramou óleo? Te tornou forte? Então pega a estrada. Pega a estrada. E não estou falando saia da igreja. Eu estou dizendo vá onde você tem que estar. Vá onde você tem que viver. Servir na igreja, adoração, o templo é maravilhoso, é sensacional. Venha, se junte como igreja, viva a reunião, viva a comunhão, viva a plenitude, se capacite. Procure coisas que tragam crescimento para a tua vida, para o teu casamento, para a tua vida pessoal. Ajusta a sua vida. Mas assim que você está curado, vai. Vai e faz o quê? Vai dizer para as pessoas aonde Jesus te curou. Vai dizer para as pessoas o que Ele fez na tua vida. Vai dizer para as pessoas quem Ele é na sua vida. E aí eu vou falar para você, talvez é uma palavra, se levanta, não se acomoda, não se encosta, né? Eu escuto umas coisas sensacionais, pastor, eu tive um sonho. Eu sonhei que a igreja inteira parava para fazer um negócio que eu sonhei. Nossa, é sensacional isso, né? Todo mundo vai parar para fazer o que você sonhou, né? Porque você quer fazer uma coisa. O que Deus está falando é que Ele te restaurou, que Ele te curou. Ele quer que você se levante, que você faça, que você mova, que você ore. Que você se coloque na presença dEle. E no momento que você se sentir cansado, arrebentado, volta, se restaura. Não estou dizendo saia da igreja. Estou dizendo tenha a igreja como uma hospedaria. É o lugar que você se alimenta, se fortalece. Mas você vai. Você vai como bom samaritano. Encontrar aqueles que estão caídos na beira da estrada. Colocar no lombo e trazer de volta. Você vai como aquele que vai e leva a cura, e trata e traz de volta. Mas às vezes a gente para e fala assim, puxa, mas é gostoso aqui dentro. É legal, olha os instrumentos, a música, o telão com as coisas escritas. E eu falo que um dos maiores erros da nossa vida é a gente começar a se acomodar. O texto fala que no dia seguinte, Ele dá 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Jesus pagou o preço. Jesus te traz até a hospedaria e fala, está aqui, ó, meu sangue. O sangue de Jesus nos livra do pecado, mas nos livra para ser curado, não para permanecer no pecado. Não para permanecer doente. Se você permanece doente, então você não experimentou do remédio, você não bebeu do sangue, você não se colocou na presença dele, você não permitiu que ele agisse na tua vida. Nesse texto, quando ele leva aquele homem tratado as feridas e coloca naquele lugar e cuida dele, o Senhor nos dá essa missão. Cuida. Mas ele também fala, vai. E busca, e move. Cada um, às vezes, vai falar assim, puxa, eu pegar um microfone e sair pregando, sair falando. Pregue, se necessário, use as palavras.
Deus usa homens com motos, Deus usa homens com kimono, Deus usa homens no seu trabalho, no dia a dia. Deus usa aqueles que louvam, que adoram o Espírito em verdade. E Deus usa muita gente em silêncio, em que a atitude de caráter dessa pessoa incomoda a nossa vida. Diante daquela rodinha de fofoca, é aquele cara que se afasta e fala, não é as pessoas que eu estou me afastando da fofoca. Diante daquilo que está errado, ele se afasta, não das pessoas, ele se afasta daquilo que está errado. Por quê? Porque ele sabe que é ali que começa a dor. É na fofoca que está o ladrão, é na corrupção que está o ladrão, é nas coisas erradas, é no ego que está o ladrão. É ali que você toma uma surra e fica caído na beirada da estrada. É quando você procura essas coisas que você se fere. Não é quando você procura a presença de Deus. Não é quando você se coloca diante dele. Eu estava lendo esse texto e falei assim, puxa vida, eu passei no lugar onde fizeram uma hospedaria em símbolo a essa parábola. Eu não lembro o nome. Eu não li a placa. Eu não vi como era. E eu falo isso por quê? Porque hoje tem muitas igrejas. Meu Deus, você passa na rua, igreja de tudo quanto é nome. E alguns falam, Deus está ali, Deus está aqui, Deus está lá. Deus não está ali, Deus não está lá. Quem é a gente para dizer onde Deus está ou não está? Que poder a gente tem sobre Deus? Ele é o Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Quem somos nós para dizer onde Ele está agindo ou Ele não está agindo? A gente ora e pede discernimento para que Ele nos guie, nos conduza. Mas muitas vezes a gente olha e esquece que a hospedaria é o lugar da graça. A hospedaria é o lugar da graça. A hospedaria não é o lugar de se encostar. A hospedaria não é o lugar de permanecer. A hospedaria é deixar que a graça te restaure, te renove, te fortaleça. E você vá diante daquilo que Deus tem o propósito contigo. A gente vai olhando e vendo o acolhimento. Versículo 34, levantou-se para a hospedaria e cuidou dele, levou para a hospedaria. E a gente vê isso de uma forma tranquila, a gente vê a cura, o tratamento que é feito ali. E a gente entende que esses processos precisam existir nos lugares. Se eu começo a olhar para essa hospedaria, para essa igreja, e o interesse de cuidar de pessoas não existe mais, alguma coisa está errado. Está virando uma padaria, está virando um açougue, está virando alguma outra coisa. Quando o nosso coração deixa o desejo de cuidar, alguma coisa está errada. Quando o nosso coração perde o desejo de se importar, ou como esse texto fala, que aquele homem passa e se compadece, ele se importa, então a gente deixa de ser o templo. Pior que isso, a gente deixa de ser igreja. Tua vida não faz diferença para mim. A tua vida não faz diferença para mim. A tua vida não importa para mim. É o meu problema, é a minha vida. Aí quebrou, irmão. Aí virou qualquer outra coisa, não mais igreja. A gente tem que olhar e perceber, porque a gente está vivendo um tempo que a graça vai se encerrar. Guarda no teu coração, Jesus está voltando e está muito perto. Você fala, mas falam isso há muitos anos. Não, gente. Olha os sinais, olha as coisas que estão acontecendo. Mas pastor, sempre houve rumores de guerra. Sempre houveram falsos profetas. A Bíblia fala que sempre houveram. A Bíblia fala que vão existir, mas olha com mais atenção. Começa a olhar um pouco mais e orar e fala, Senhor, abre os meus olhos e meus ouvidos espirituais diante daquilo que é a tua vontade. E Ele vai te mostrar que o tempo está muito próximo. Essa parábola, ela fala sobre isso. Ela fala sobre algo muito precioso. A igreja é o posto de reabilitação dos caídos. É o lugar de se restaurar e levantar. Mas a igreja também é o lugar onde o dono da hospedaria vai voltar. E assim como nesse texto ele fala assim, eu volto. Se tiver mais alguma coisa eu pago. Cuidei dele, só garante que ele fica bom. E eu falo para você, o dono da hospedaria vai voltar. E ele vai voltar para aqueles que o adoram, o Espírito em verdade. Para aqueles que olharam, e assim como ele fala para aquele cara que está cuidando, o hospedeiro, fala, cuida aí filho, eu pago. Assim ele está fazendo. Temos muitas igrejas, temos muitos lugares sendo pregados a palavra.
Você abrir o YouTube, você vai ver milhares de sermões. Vou falar para vocês, às vezes um mais maravilhoso que o outro. Às vezes homens que você não tem ideia o nome, que não são famosos, que não estão num lugar grande. Às vezes é um celularzinho gravando. E que palavra tremenda ao coração da gente. Mas Deus também usa homens que pregam em estádios e falam a multidões. Mas é a mesma palavra, Ele vai voltar. Eu queria dizer nessa noite, que se alguma vez você ficou jogado na beira da estrada, e o Senhor Jesus usou alguém para te trazer hospedaria, que bom, era só a graça te alcançando. Mas se você foi alcançado por essa graça e está curado, então vai fazer o que Deus manda. Segue a tua vida, se encontra para comunhão, se encontra para ver os amigos, encontrar os amigos do hospital, né? Tipo, eu cheguei quebrado, você chegou quebrado. O que Deus está fazendo? Olha, hoje mandou para tal lugar, está aqui fulano que eu encontrei na beira da estrada. E estou trazendo ele para cá, para ser restaurado, para ser cuidado. E sabe o que você faz? Cuida. Dá um bom testemunho. Na parábola a gente vê 2 homens que eram os mais prováveis a fazer algo e não fizeram. Já vi gente falando assim, tá vendo? Esses são sacerdotes levitas. É uma parábola, gente. Porque às vezes você é o mais provável. E às vezes a gente não faz. Mas às vezes você é um improvável. Às vezes você é aquilo que passaria pelo lado. Mas o Espírito Santo fala ao teu coração. Ele diz para você, se compadece. E você fala, mas eu não conheço a palavra tanto assim, eu não entendo tanto dela assim. Puxa vida, a palavra foi feita para ser vivida. Leia e o Espírito Santo vai se revelar para você aquilo que é a vontade de Deus. Busque na palavra. Não adianta ficar lendo outras coisas, querendo que Deus fale. Às vezes a gente vai consultar aquela frasezinha do dia, aquele amigo que sempre liga, é bom quando liga um amigo orando, faz bem. Às vezes a gente vai buscar os nossos oráculos espirituais, né? Atrás daquele que tem a palavra. É aqui que está a palavra. E ela é acessível a você. Leia, busque, se entregue, ouça. Mas sempre diga, Senhor, o Senhor me trouxe até a hospedaria. O Senhor me curou. O que você deseja de mim? E Ele vai falar com você e Ele vai mover. A gente olha e percebe que a graça não é um abrigo para a gente se esconder, mas é um combustível para a gente se levantar e caminhar. A igreja é o hospital dos caídos, não o museu dos santos. Isso às vezes é duro de entender. Mas a igreja é o lugar da restauração. Não um museu para honra e glória de homens. Mas é para honra e glória do Deus vivo e todo-poderoso. Isso, gente, não estou falando para você começar a olhar a igreja que é certo ou que é errado. Isso eu estou olhando para que você se lembre de quando Ele te pegou pela mão e te curou. Mas que na hora que você estiver bem, você também se lembre que Ele quer te usar. Que Ele quer multiplicar através de você, que Ele quer restaurar através de você, que Ele quer produzir através de você e que Ele quer fazer através de você. Você crê nisso? Você crê que Deus quer te usar? Você crê que da mesma forma aquele improvável que era o bom samaritano, Deus usa de uma forma tremenda para salvar a vida daquele homem, mas que aquele homem também seguiu a vida dele depois, que até hoje não existe uma hospedaria, um monumento que está escrito aqui, foi curado fulano de tal? Você crê? Então eu queria convidar você a ficar em pé, para que você orasse. E a gente entender que o amor que nos levanta é o mesmo que nos chama a levantar pelos outros. O ferido ficar sempre na hospedaria, algo deu errado. Jesus, Ele não apenas pagou a conta, Ele vai voltar para te buscar. Está muito mais perto do que a gente pensa. Senhor Jesus, estamos na Tua presença, Pai. Eu me coloco diante de Ti e Te agradeço pelo fôlego de vida, Senhor. Mas Deus, nessa palavra, Pai, o Senhor me trouxe pensamentos da minha vida, de vezes, Senhor, de indiferença, mas me fez lembrar, caído à beira de uma estrada, onde tudo aquilo que era mal estava vitorioso sobre a minha vida. Senhor Jesus, com a Tua presença me coloca, me carrega e me levou até um lugar
Passei por algumas hospedarias, Senhor, o Senhor sabe disso. Lugares que muitas vezes o coração se apertava porque ali não era mais o meu lugar. Não era permanecer ali doente, sentado, que faria diferença na minha vida. E assim o Senhor foi movendo, eu conheci outras hospedarias, outros lugares. Deus, chegou um ponto onde o Senhor disse: é isso que eu quero da tua vida. Obrigado, Senhor. Tento ouvir a tua voz todos os dias, tento fazer do meu fôlego de vida aquilo que seja para a honra e glória do teu nome. Mas nessa noite, nesse lugar, junto com os meus irmãos aqui, ó Pai, que eu te peço é que essa palavra possa ter chegado ao coração deles. E se alguém está há muito tempo sentado, doente, tossindo dentro da hospedaria, entendendo, é aqui que eu vou permanecer o resto da minha vida, que a presença do teu Espírito Santo vá até agora ao coração dessa pessoa e diga: eu te restaurei e eu te curei. Que essa pessoa se levante, ó Pai, comece a cumprir a tua vontade. Que ela possa falar do teu nome, glorificar os milagres que o Senhor fez. Que ela possa dizer das coisas tremendas, mas que ela também possa sair a andar e parar de dizer que está doente. Que ela possa saber que ela foi curada e restaurada pela tua presença. Que, Pai, o desejo de estar na hospedaria maravilhoso, Senhor. E nada nos impede de ir e voltar, Senhor. Mas ficar saindo e voltando como doente não faz sentido, Senhor. Um Deus tão poderoso, um Deus de milagres. Se eu creio que não existem coisas na minha vida que possam ser curadas pela tua presença, que não existem coisas que podem ser curadas se eu me santificar e te buscar, então eu não entendi o que é hospedaria. Cuida dos meus amigos aqui, ó Pai. Se alguém precisa de força para seguir, que assim seja a tua presença. Se alguém, ó Pai, precisa entender que está curado, que assim o Senhor fale através da palavra e testifique sobre a vida dessa pessoa, Senhor. Mas Deus, existem pessoas encostadas, Senhor. Existem pessoas que quiseram se tornar os donos da hospedaria. Que elas entendam que o Senhor é o dono de todas as coisas. Restaura o coração delas e traz elas de volta aos propósitos, para que elas possam viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Essa é a minha oração nessa noite, ó Pai. Que tua presença se faça em nossas vidas. Cumpre, ó Pai, os teus propósitos até que o Senhor venha. E obrigado, Deus, pelo privilégio de ter sido curado pelas tuas mãos. É o que oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus, Pai. Amém, amém e amém.